Deus nos trouxe aqui, minha gente, com um propósito. Nós não podemos desapontá-lo. Às vezes eu fico pensando que se tem uma coisa que na vida a gente compreende errado, é a alegria. Já observou como nós somos rasos na compreensão da alegria? Quando você escuta a palavra alegria, o que é que vem ao seu coração? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra alegria? Com a boca cheia de dentes, sorrindo, né? Ou alguém contando uma piada, um circo, né? A nossa compreensão do que nós chamamos alegria é muitas vezes rasa. Ela passa muitas vezes pelos signos, né? Pelos sinais mais externos do que significa ser alegre. A alegria não pode ser na nossa vida apenas um fator externo. É uma realidade humana que nos toca todos os dias, ou porque nós sentimos, ou porque nós estamos vendo alguém sentir, ou porque nós desejaríamos sentir, ou porque nos é ausente. O que é a alegria? O que é este sentimento ou essa atitude que faz com que a gente seja capaz de encarar a vida, de encarar o nosso dia, de levantar todos os dias e dar um jeito na existência e organizar aquilo que faz parte da nossa vida, mesmo que nós tenhamos problemas, mesmo que nós tenhamos dificuldade. Alegria nós identificamos no momento em que o rosto demonstra. É a primeira notícia que nós podemos ter de uma pessoa alegre, é quando você olha para ela e percebe o sorriso. É uma maneira superficial de analisar a alegria. Mas está aí, é um sinal que pode nos indicar alegria ou não. Alegrai-vos na esperança. Como assim? Como é que eu posso fazer brotar a alegria a partir da esperança? Aí você tem um compromisso implícito e que nós queremos explicitar agora. Só tem direito de sorrir aquele que verdadeiramente preparou as razões para o sorriso. A esperança é comprometedora, porque eu digo que espero, eu tenho que demonstrar nas minhas atitudes, eu tenho que fazer da minha vida um contexto de ações, para que a minha esperança não seja em vão, não seja em vão. Nós muitas vezes queremos a alegria, nós queremos a felicidade na nossa vida, nós queremos a realização, mas nós não queremos o compromisso da esperança. Esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, é uma expectativa que nos coloca num processo de ação. Isso é concreto, isso é cidadania. Vejam bem, as catástrofes que nós estamos vivendo nos dias de hoje, cada dia é uma coisa que acontece, minha gente. Muda a notícia, mas o sofrimento continua lá. São muitos os lugares em que a dor humana está acontecendo. Aí diante da tragédia, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ajudar a reconstruir a alegria daqueles que estão destruídos? Pela esperança, devolvendo a esperança. Mas como é que essa esperança pode ser devolvida? Através de atitudes concretas. Alguma coisa precisa ser feita, porque senão a esperança ela é vã. Ela não toca, ela não acontece, ela não nos convence. A esperança, minha gente, é uma construção. Assim como nós precisamos lançar alicerces para que a casa não caia, a gente precisa tomar cuidado de todas as ferragens, de todo o material que está sendo usado para que essa construção continue de pé. Mas se nós quisermos a alegria sem os comprometimentos da esperança, nós vamos ficar desiludidos. Ter a mente e o coração em Cristo Jesus
é a gente estar atento a tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o que a gente espera possa verdadeiramente se concretizar na nossa vida. Quanta tristeza vem morar dentro de nós, impedindo a chegada das alegrias, justamente porque a gente não soube esperar do jeito certo. A gente esperou de braços cruzados. A nossa petição, a nossa oração, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, precisa estar aqui, conjugada na história, a partir de ações. Eu peço a Deus que me conceda a sua graça, que nunca é cessada, mas eu tenho que fazer a minha parte nessa história. É a minha luta, é a sua luta. Quando alguém nos mostra uma realidade ruim, mas não nos propõe uma solução, isso vira um inferno na nossa vida. Mas quando alguém nos aponta uma fragilidade do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, e nos coloca numa perspectiva de que alguma coisa pode ser feita, aí nós estamos diante do céu. Nós temos o direito de esperar pela alegria, sim, porque a gente não parou de lutar. Não parou de lutar. Esse é o segredo dos campeões. Esse é o segredo daqueles que ultrapassam o primeiro lugar. Eles não param de lutar, eles não desistem. A alegria vai embora da nossa vida porque nos falta o compromisso com a esperança. Nós vamos deixando de fazer a nossa parte. Nós vamos abrindo mão das responsabilidades que são nossas, que ninguém pode fazer por nós. Nós não vamos buscando a alegria nossa de cada dia. Nós não vamos construindo, a partir do nosso esforço, da nossa luta, a parte que só nós podemos realizar dentro do nosso processo, minha gente. Nós não podemos mais continuar abrindo mão daquilo que só nós podemos fazer. Eu falo é daquela satisfação que você tem de deitar a cabeça no seu travesseiro todas as noites e você saber que você combateu o bom combate. Você foi o ser humano que você poderia ter sido. Você não deixou de fora nenhum aspecto importante. Você não abriu mão de construir a esperança que lhe dará direito ao sorriso mais tarde. A gente sabe que toda vez que a gente se dispõe a crescer, nós vamos ter que esbarrar nos nossos limites. Todos nós, se queremos crescer como pessoas, nós vamos esbarrar em alguns obstáculos que são naturais. Se você quer crescer como profissional, você vai esbarrar nos seus limites de inteligência, de aptidão. E aquele que está ajudando você a vencer a etapa para poder alcançar uma promoção, um crescimento maior dentro do seu trabalho, vai saber como fazer para que você possa vencer aquele obstáculo referente àquela realidade. Não é assim? É para isso que a gente faz cursos, é para isso que a gente estuda, para a gente poder alcançar as metas que a gente tem. Na direção espiritual acontece mais ou menos da mesma forma. Só que os obstáculos que nós vamos lidar dentro do contexto da direção espiritual é tudo aquilo que está nos impedindo a avançar espiritualmente. Então é por isso que o diretor espiritual, antes de qualquer coisa, ele precisa conhecer bem a história da pessoa que ele está dirigindo. Vale aquela regra de ouro, da hermenêutica. Todo texto pede um contexto. Eu não posso analisar um problema de ordem espiritual se eu não conheço o contexto em que esse problema está situado. É por isso que a direção espiritual requer conversa, partilha. E por isso que é bom você fazer a direção espiritual com alguém que lhe conheça, com alguém que olhe nos seus olhos de vez em quando. Muita gente fica querendo direção espiritual online, através do e-mail, é muito perigoso isso, porque quando você me conta um problema que você tem, eu posso até ter indícios de como lhe ajudar, mas muitas vezes um e-mail, uma carta, uma conversa assim, ela é muito pouco,
oferece muito poucos elementos para a gente poder analisar o contexto maior. Então aqui, por exemplo, nós respondemos muitas perguntas, mas nós temos consciência que ao responder essas perguntas, essas dificuldades que as pessoas enfrentam, nós não conseguimos abarcar a totalidade da realidade da pessoa, né? Então a gente dá uma palavra, a gente joga uma luz sobre a situação que era daquela pessoa que nos escreveu o e-mail, de repente é a mesma de uma pessoa que nunca nos escreveu, mas que está assistindo o programa. Então esse modelo de direção espiritual que acontece aqui, não é o mesmo que vai acontecer no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia, a gente tem metas para alcançar do ponto de vista espiritual. E aquele que nos dirige, ele vai facilitar, através de conversas, através de momentos de orientação, para que a gente possa chegar a essas metas. Então, eu tenho lá os meus obstáculos na minha vida espiritual. Digamos que eu tenho uma dificuldade de me concentrar na minha oração, ou eu tenho dificuldade de lidar com Deus no momento das minhas dificuldades. Então, esse é um aspecto importantíssimo para ser trabalhado numa direção espiritual. O diretor espiritual vai me ajudar a vencer esses obstáculos, através de conversas. Ele vai orientar um pouco o meu jeito de rezar, conhecer o meu jeito de rezar, e comigo construir cada vez mais a minha identidade cristã. Isso hoje é muito difícil acontecer, minha gente. A direção espiritual, ela não tem acontecido na vida da igreja como poderia acontecer, primeiro por causa da falta de tempo. É um padre só para acompanhar uma comunidade inteira. Às vezes é uma religiosa para acompanhar um grupo imenso de pessoas. Então, o que a gente vai fazendo? Já que eu não tenho a oportunidade de ter esse diretor espiritual presencial, de ter com ele um encontro regular, a gente vai se alimentando de tudo aquilo que a igreja nos oferece. Aí a gente volta ao início do programa. A nossa participação na Eucaristia já pode ser um passo para essa direção espiritual. Como? Eu vou viver a liturgia diária, vou à missa assim que tenho oportunidade, e vou ouvir a pregação do Padre. E vou permitir que aquela palavra atinja a minha vida. Começo a seguir os passos, o meu projeto de caminhada, a partir da pregação do Evangelho. De repente um livro, nós temos muitos livros de espiritualidade que são importantíssimos neste nosso itinerário de crescimento. E aí você tem autores consagrados da espiritualidade. São João da Cruz. São João da Cruz tem obras belíssimas sobre este itinerário espiritual. Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ainda essa semana nós estávamos nos recordando de uma obra clássica que se chama Mostra-me Teu Rosto, né? Do Inácio Larrañaga. O Inácio Larrañaga ensinou muita gente a rezar por esse mundo afora. Ensina ainda, né? Porque ele é vivo e tem toda a sua obra aí. Muitos de nós fomos formados, do ponto de vista espiritual, com as influências do Inácio Larrañaga, com suas obras, com seus escritos. Então veja bem, nós precisamos buscar uma água limpa para a gente poder matar a nossa sede. Volto a dizer, nada vai substituir a nossa vida na igreja. Nada vai substituir a nossa caminhada de cristãos. A nossa vida em comunidade, o nosso dia a dia na nossa participação e na nossa vivência de fé. Agora nós temos os paralelos que nos ajudam também. São as adjacências, né? Um livro que você lê, um autor que você sabe que é sério, que leva a sério esta missão de orientar as pessoas do ponto de vista espiritual, que nos indica caminhos, porque às vezes eu estou lendo um livro e Deus coloca aquele livro na minha mão, não é para lê-lo todo. Eu preciso lê-lo todo para poder chegar àquela parte que Deus havia reservado para mim. Quantas vezes você tem essa sensação, né? Está lendo o livro e de repente aquela frase fica toda iluminada diante dos seus olhos e você tem aquela nítida sensação. Eu precisava ler esta parte. E aí alguma coisa dentro de você fica mais leve. É como se você tivesse tido
passado pela oportunidade de ser retirado daquele obstáculo que antes lhe prejudicava. Veja bem, a direção espiritual acontece assim. Assim, às vezes no programa, você está assistindo, você escuta uma frase que você tem a nítida sensação de que retirou o peso que antes pesava sobre você. Ou então você ganhou a chave para interpretar aquele problema que você tinha e não estava sabendo interpretar do jeito certo. Às vezes, ouvindo o que eu estava dizendo para uma outra pessoa, você descobre alguma coisa de muito importante que vai ajudar você numa decisão que você precisa tomar. Ou então alguma coisa que provoque em você uma alegria, uma vontade de viver, que você tem a nítida sensação de que foi voz de Deus na sua vida. Isso é direção espiritual. Quando nós vivemos esse itinerário para a gente poder chegar ao lugar que Deus preparou para nós. Muitas pessoas deixam de chegar lá, deixam de crescer do ponto de vista espiritual justamente porque não tem com quem partilhar. A partilha é muito importante, meu irmão. Nós precisamos muito desabafar. Todo mundo na vida tem a necessidade de desabafar. Chega um momento em que a gente não dá conta de ficar com tudo sozinho. A gente precisa de alguém que nos escute, ou às vezes a gente precisa de alguém que nos fale. E a direção espiritual nos dá essas duas oportunidades, de dizer e também de sermos ouvidos. A nossa vida é sempre essa equação daquilo que a gente é com aquilo que a gente gostaria de ser. Também um pouquinho do que a gente já foi. Não é possível a gente conjugar o momento presente sem a junção de tudo isso. E a conjugação do futuro, esse tempo que a gente nem sabe se vai ter, depende da articulação sábia do passado que nós tivemos com o presente que hoje a gente tem. É essa articulação que faz com que a gente tenha condições de dar passos, de caminhar, acreditando sempre que a mão de Deus nos sustenta, mas acreditando do jeito certo. Sempre que eu penso a providência de Deus, eu penso como um favor que nunca deixa de estar presente na minha vida, mas que ao mesmo tempo nunca retira a minha possibilidade de fazer a minha parte. Porque humanamente, minha gente, nós já aprendemos, até a psicologia e a pedagogia nos ensinam que o bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado, mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é?
O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua, vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas, e a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, com uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. E o povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, não para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento, eu tinha cebola para me alimentar, e agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma, dê tempo ao deserto, permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer, até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. É terrível quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto a caminho da terra prometida,
Ele também sente medo. Ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água. Enfim, Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida é porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Ah, mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida. Padre Fábio, boa noite. O que fazer com tanta falta de humanidade? Por que os corações hoje são tão vazios? Por que estamos tão carentes do amor ao próximo? É tão triste perceber isso. Porque essa semana a gente viu tantas outras notícias também mostrando esse desamor, né? É lamentável, né, que a intolerância esteja tão à flor da pele, né? De repente as pessoas estão na rua e são agredidas covardemente até chegar à morte. Pessoas que às vezes saem para poder se divertir. Não entro nem no mérito da questão, como é que buscam essa diversão, mas ninguém sai de casa para morrer, né? É que as coisas vão acontecendo, às vezes os nossos valores estão tão invertidos, minha gente. É tão difícil hoje a gente ver a juventude não sendo capaz de aprender esse amor. Ainda agora estava vendo também a reportagem lá no Morro do Alemão. O processo de pacificação tem acontecido, graças a Deus. Aos poucos a vida foi voltando ao normal naquele lugar. Agora ontem tiveram umas imagens de um helicóptero, que parecia que estava tendo também mais um assalto, uma tentativa de uma pequena confusão, e quando foram se aproximar eram crianças brincando com armamentos de plásticos, feitos por eles mesmos, né? Aí fiz essa associação às imagens que estão mostrando lá do Paquistão. Paquistão não, Afeganistão, não, Paquistão, né? Onde foi o Bin Laden morto, né? Aí estava mostrando as crianças com as armas. É lamentável, né? Que nos dias de hoje, com tanta violência no mundo, a gente veja ainda
esses instrumentais bélicos de armas e disso, daquilo, sendo brincadeira entre nós. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente ganhava revólver de presente. Imagina isso, minha gente. Que coisa horrorosa, né? Como é que podia isso naquele tempo? Eu não sei, há muito tempo eu não entro numa loja de brinquedos para crianças, né? Mas eu não consigo admitir que nos dias de hoje você vai e você compre uma arma de brinquedo. Eu não sei se existe isso ainda. O que eu sei é que muitas vezes os jogos, os videogames, né? Tudo isso incita muita violência. As brincadeiras, os jogos eletrônicos, a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui. Isso gera desamor, porque quando uma criança brinca livremente com uma arma, para que serve uma arma? É para matar. Então, se ela está fazendo na sua infância um aprendizado do assassinato, é muito difícil que depois a gente queira extrair dela uma atitude amorosa, uma postura pacífica. Então, se nós queremos neutralizar o crescimento desse desamor, nós precisamos então mudar as nossas condutas. O que nos diverte, né? Qual é o nosso divertimento? Como é que nós encontramos o nosso divertimento? Não é possível a gente ter uma sociedade feliz, uma sociedade harmoniosa, com tantas drogas, com tanto álcool socializado, com esse processo de autodestruição da nossa juventude, sendo o tempo todo motivado através de festas, através de promoções. Então, enquanto a gente estiver buscando este tipo de divertimento, enquanto a gente estiver oferecendo à nossa alma esse tipo de beleza, entre parênteses, né, de alegria, então é natural que a gente vá cada vez mais mergulhar nesse contexto de desumanização, porque o álcool desumaniza, a droga desumaniza, a prostituição socializada desumaniza, as brincadeiras que geram essa agressividade, isso desumaniza uma criança. E nós precisamos voltar a ensinar a sensibilidade. Nós só podemos diminuir os malefícios desse desamor nos dias de hoje a partir do momento em que nós criarmos uma cultura de paz. A palavra cultura nos impõe muita responsabilidade, né? O que é cultura? É aquilo que você cultiva. Como é que você vai compreender o processo cultural de um povo? Quando você entra dentro dos costumes daquele povo e você começa a identificar o que aquela sociedade cultivou, promoveu e fez crescer. Isso é cultura. Quando a gente diz, nossa, aquela pessoa é muito culta, ela tem muita cultura. O que é? Ela teve muito cultivo, não é? Ela se cultivou muito, ela leu muito, ela procurou conhecer, ela foi curiosa, ela investigou, ela conseguiu trazer para dentro dela uma boa parte do mundo que estava de fora. Como? Através da leitura, através da informação. Então a cultura de paz é um cultivo de todos os dias. Essa intolerância que nós temos notado nos dias de hoje, que perpassa todas as dimensões da relação humana, se isso não for modificado, o nosso mundo vai ficar cada vez mais insuportável, cada vez mais difícil. Nós falamos aqui em outros dias, né? A intolerância entre as diferenças, meu Deus do céu, como é que nós podemos admitir que nos dias de hoje, com todo esse processo de socialização das informações, nós ainda sejamos capazes de encontrar contextos de intolerância tão difíceis dentro das nossas escolas? O que é o bullying? É o resultado da intolerância. Ah, você é gordo, então nós agora nos sentimos no direito de criticar você, nós nos sentimos no direito de então ridicularizar você. Qual que é a grande questão dos homossexuais hoje? Essa questão que está o tempo todo sendo retomada, a homofobia. O que é a homofobia, minha gente? É quando o outro se sente no direito de agredir o homossexual, de fazer piadas agressivas e até mesmo de atacar fisicamente. Tudo isso por trás de um discurso moralizante, que quer ser bonito, que quer ser isso, ser aquilo, mas absolutamente desumanizador. Você pode muito bem não concordar com o outro, mas você ter com o outro uma postura respeitosa, isso é uma questão de educação que nós precisamos retomar. É cultura. Ainda hoje estava passando, no noticiário da manhã
A história das pessoas que ficam desempregadas, não procuram outro emprego porque tem o seguro-desemprego, e ainda quando encontram um novo emprego, não se ficham. Por quê? Porque querem continuar recebendo benefício. Aí o Alexandre Garcia, o comentarista do jornal, estava dizendo assim: é lamentável porque o Brasil ainda funciona assim. É a cultura sempre do proveito. Eu quero aproveitar. Não passa pela minha reflexão de que, no momento em que eu assumo uma postura dessa, eu estou desrespeitando os contribuintes que estão dando duro no trabalho e que estão cumprindo com a sua obrigação para que aqueles que estão ali, usufruindo desse benefício, usufruam sem a necessidade dele. É a cultura, é o jeitinho brasileiro, né? Essa falcatrua toda que nós estamos vendo o tempo todo. Essa semana é lamentável a notícia que nós vimos sobre a merenda escolar no país. O que é aquilo? É o jeitinho brasileiro. A gente superfatura aqui e a gente pega o dinheiro por baixo dos panos. Aí o dinheiro que era para beneficiar as nossas crianças dentro das nossas escolas vai ser desviado para a canalice de muitos políticos. Por quê? Porque existe uma cultura, ou até mesmo, né, uma falta de boa cultura e de bons valores norteando a nossa ação. Porque eu tenho que ser assim. Para eu fazer com que essa cultura do bem prevaleça no mundo, eu tenho que usar do microespaço das minhas decisões. Então eu estou aqui, eu tenho a possibilidade de ter um relacionamento direto com o Christian, digamos que ele é meu amigo, que ele é meu irmão. É com ele que eu preciso exercer todos os princípios que eu acredito que darão certo para o mundo inteiro. Se eu não sou capaz de aplicar nas pequenas coisas o bem que eu quero para o mundo todo, depois eu não tenho o direito de querer esse bem. Porque a transformação acontece aqui. Então, se eu promovo a guerra, se eu promovo a violência dentro da minha casa, se eu sou agressivo no momento que falo com o meu funcionário, se eu não sou capaz de demonstrar amor aos que trabalham comigo, aos que me são subalternos, eu não tenho condições de esperar que o mundo seja melhor. Se eu não sou capaz de tratar bem as pessoas que me atendem, se eu não sou humilde para estar com os que me atendem da mesma forma, eu não tenho condições de querer um mundo igual. Eu não tenho condições de querer que o mundo seja bom. Porque eu não estou fazendo a minha parte. Como é que eu vou esperar que o mundo aconteça, que o mundo seja transformado, que todo esse conceito de reino de Deus venha a ser aplicado na história, se eu não o promovo no lugar que eu posso promover? Então fica difícil. O mundo ficará assim, essa intolerância, esse desamor vai continuar, enquanto nós não tomarmos as nossas pequenas atitudes que serão capazes de transformar tudo isso. A partir do momento que eu me comprometo com o mundo de fazê-lo melhor, a partir das situações que me são próximas, então, se eu não faço essa transformação acontecer aqui, eu não tenho direito de esperar que o mundo seja. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. É impressionante como às vezes eu estou aqui diante de um problema, eu sei que eu posso construir a solução desse problema antes de perturbar uma multidão de pessoas que estão ligadas a mim,
Mas eu faço questão de esparramar a notícia ruim, eu faço questão de tirar a paz de um monte de gente. Por quê? Eu estou viciado em fazer isso. Não é nem mais uma maldade, não. É um comportamento que já não é mais livre. Isso é muito interessante a gente prestar atenção. O meu comportamento, eu tenho de forma livre ou eu tenho de forma condicionada? O livro, Por Onde For o Teu Passo, Que Lá Esteja o Teu Coração, é uma reflexão justamente sobre isso tudo que eu estou falando com você. Na verdade, é um retrato dos nossos dias. O personagem que tem aqui, que conversa com sua consciência, é um pouco de todos nós. E aqui há um momento em que a consciência mostra para ele que nem sempre o nosso jeito de ser é livre. Porque quando é que o meu comportamento é livre? Quando eu estou consciente e diante da consciência que tenho, eu escolho fazer aquilo. Minha gente, o meu comportamento hoje, reativo, ele é muito pouco livre, porque eu estou condicionado a tê-lo. E quanto mais eu o reproduzo, menos livre eu fico para decidir não reproduzi-lo. Volto ao retiro. Então, quando eu tenho um grupo ali de 20 pessoas no máximo para viver 2 dias de retiro comigo, qual é a nossa maior dificuldade? Desligar-nos do mundo que nos estimula. Volto a dizer, sempre justificados. Dá um intervalo entre uma palestra e outra, em vez de sair, contemplar aquela natureza maravilhosa que nós temos, respirar um ar puro, que isso faz falta. Eu, quando subo a Campos do Jordão, que é um dos meus lugares preferidos no mundo, quando eu respiro aquele ar, quando eu olho para aquela, eu esqueci como é que chama, é uma coisinha vermelha que dá nos cascos das árvores. Não sei se aquilo é um fungo, é uma bactéria, que líquen. O que é isso, um líquen? É um fungo? Um líquen. Joga aí no Google para a gente saber. Só dá em lugares em que o ar é puro, não é isso? E eu fico tão feliz de ver que tudo lá tem líquen nas árvores. Aí eu respiro profundamente. Por quê? Ali eu estou vivendo todos os rituais que o meu corpo precisa para o desligamento. Tudo aquilo que me cansa. Então, às vezes, as pessoas ficam penduradas na ponta das árvores para ver se elas pegam um sinal. Tamanha ansiedade de saber o que está acontecendo. Nós temos uma pretensão de comandar o mundo que é uma coisa absurda. Nós somos muito prepotentes. A gente sai de casa e a gente acha que a nossa casa vai parar porque a gente saiu dela. Deixa lá seu filho se virar um pouco com seus filhos. Às vezes a casa vai ficar até melhor sem você lá. E quando você voltar, eles vão perceber o quanto você é importante dentro daquele contexto. Deixa as pessoas sentirem um pouco a sua falta. Não insista com a sua presença. Mas nós não estamos livres para não agir assim. Estamos todos muito condicionados. Todos muito condicionados a ter respostas rápidas o tempo todo, a responder porque o outro vai nos enchendo aquela caixa de mensagem, vai enchendo. E você tem um mal-estar, um cansaço que passa justamente pelo excesso de cobrança que você sabe que existe. Minha gente, nós estamos exaustos. E essa exaustão passa pela dimensão espiritual. Nós temos vivido muito pouco os rituais que descansam o corpo. Nós vamos para o nosso quarto, o livro fala disso, nós levamos o nosso invasor autorizado, que é o celular, deitamos com ele. Aquele momento que deveria ser dedicado a um livro, acender uma velinha, um cheirinho no quarto, para a gente poder relaxar, tomar um banho com mais consciência daquilo que está acontecendo, da água que nos purifica, do sabonete que tem um cheiro bom para nos ajudar a descansar. Não vivemos nada disso. A mesa há muito tempo deixou de ser um lugar de rito, de encontro, de pessoas que se amam, de pessoas que querem se conhecer. Então nós não estamos tendo nenhum respeito pela ritualidade que nos descansaria, que provocaria um bem-estar em nós. Somos reprodutores, volto a dizer,
sem nenhuma liberdade de escolha, porque nós estamos condicionados. Somos seres cada vez mais condicionados a responder desta ou daquela forma. Uma forma que foi ditada por alguém, que não é por nós. Quando precisamos viver a ritualidade que nos descansa, que nos joga para dentro, para favorecer uma vida interior, não. Nós ficamos com os nossos joguinhos, os nossos celulares, que são dispersos, que ocupam o lugar de uma leitura, que ocupam o lugar disso, aquilo, e sempre justificados. Respondendo um e-mail, deitamos na cama com aquela luz acesa em cima dos nossos olhos, sempre justificados, volto a dizer. Uma rotina que vai nos brutalizando. Sim, porque nós vamos ficando cada vez mais brutos. Sensibilidade, minha gente, não basta ter, é preciso educá-la. Da mesma forma como se educa o desejo. Você educa o desejo de uma criança. Você educa o paladar de uma criança. Semana passada estava essa discussão boa lá no Twitter. Posso forçar o meu filho a comer uma coisa que ele não gosta? Olha, eu sou da seguinte opinião, que se você sabe que aquele alimento é fundamental para a saúde do seu filho, seria muito bom que ele aprendesse a comê-lo. Muito bem, como pai e como mãe, que de nada adianta você proibir o seu filho, se você não convencê-lo de que a proibição está a favor dele. É para o meu bem. Se o seu filho não estiver convencido de que a proibição é favorável a um crescimento pessoal, assim que você virar as costas, ele vai e desobedece. Não é isso que nós queremos. Jesus não quer esse tipo de gente. O santo é aquela pessoa em que Deus venceu. O pecador é aquela pessoa onde Deus perdeu. Você já observou que em muitos momentos da nossa vida nós ficamos neste caminho? Nós estamos diante de um acontecimento, da possibilidade de agir, e nós vamos permitir que Deus vença com a nossa atitude, ou nós vamos permitir que Deus perca. Tudo depende do que nós vamos escolher. Isso é maiêutica histórica. É quando nós descobrimos que no agora da vida nós podemos acender a luz ou podemos apagá-la. Que Deus poderá ganhar mais um lugar no mundo, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, ou Deus perderá um lugar. Quem decide somos nós. Deus não nega a sua graça a ninguém. Você não tem o direito de dizer que você é um desgraçado. Não. Todos nós estamos sob a mira da graça. Agora, nós vamos permitir que essa graça haja ou não? O bem ou o mal, o que nós vamos escolher fazer, a palavra que nós vamos escolher dizer, a maneira como nós vamos tratar o outro, tudo depende, tudo passa pela nossa escolha, minha gente. Nós estamos vendo quantas coisas ruins acontecem no mundo, quantas vezes nós percebemos que Deus está perdendo lá. Por quê? Porque alguém está negando, alguém está fechando a porta para que Deus não passe, para que Deus não aconteça. Nós vemos isso quando a injustiça acontece, mas nós também vemos Deus vencer no momento em que a solidariedade é o caminho a ser escolhido. Hoje você pode escolher, Deus vai vencer ou Deus vai perder. É você que decide. É você que hoje escolhe se Deus terá uma chance na sua família ou se Deus não terá essa chance. É você que vai escolher se Deus amanhã vai ter chance no seu local de trabalho ou se Deus não vai ter chance. É você o território dessa ação. O ser humano é um lugar privilegiado da ação divina. É assim que nós podemos perceber, é assim que nós podemos compreender a ação de Deus no tempo. A igreja atualiza isso, atualiza a presença de Deus no tempo. A vida cristã é a proposta de nós fazermos com que este Deus entre pelas grades da nossa história, que abra os portões do nosso tempo, da nossa vida, para que Ele seja uma realidade presente. Você é um território onde Deus agirá, onde Deus terá oportunidade,
onde Deus crescerá, onde as coisas boas da vida florirão? Ou você será um território onde Deus não vai ter oportunidade de crescer? E você será um território ressequido, triste, abandonado, não porque Deus quis, porque você não permitiu. Deus é vítima da ação humana. Quando eu me nego a fazer o bem, quando eu decido a propagar o mal, quando eu decido fazer a fofoca, quando eu decido engrossar o time daqueles que estão destruindo as pessoas, quando eu opto por não ser solidário, quando eu opto pela ladroeira, pela roubalheira, pela injustiça, eu estou impedindo a ação de Deus. Deus é vítima da minha escolha. Não é que Deus é menor do que eu, é que Ele me deu liberdade para agir. E a minha ação pode trazê-lo ou pode jogá-lo fora. A sua ação no mundo pode trazer Deus para a história ou pode afastá-lo. Porque você é um território onde Deus quer plantar as suas raízes. Se o bom combate você combater, você pode ter certeza. Se você permanecer firme diante de todas as escolhas que fazem parte do Evangelho, se você fizer uma parceria com Deus, de ser um lugar onde Ele tem chance, você pode ter certeza que a sua maior riqueza já estará antecipada neste tempo, porque você vai se transformar numa pessoa rara. Você vai se transformar numa pessoa especial. Agora, se você nega, se você não permite que Deus haja na sua vida, é bem provável que você vai se transformar em mais um. Que você vai engrossar o time dos necessitados, daqueles que não agregam, daqueles que destroem, daqueles que não fazem diferença no mundo. E é muito triste viver assim. A gente encontra pelo mundo pessoas que não fazem diferença, que se estão ou não estão, mas a gente se alegra muito cada vez que nós encontramos pessoas que são capazes de transformarem a sua sociedade, o seu tempo, a sua cidade, através de gestos concretos, de mentalidades que se transformam em posturas que são capazes de transformar a vida das pessoas e tornar esse mundo um lugar melhor. Esse é o nosso desejo. Hoje, dar a Deus a oportunidade de trabalhar alguma coisa no nosso coração. Todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa, nós somos todos iguais. Todos nós somos necessitados desta transformação, desta conversão. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Você sabe muito bem disso. Você não tem como apagar o seu passado. E sabe muito bem que este passado, que não pode ser apagado, ele é uma ameaça para a sua felicidade. Porque você corre o risco de ficar preso àquilo que não deu certo, não é verdade? Você corre o risco de se punir por aquilo que não foi bom, por aquilo que não valeu a pena. Se a gente não cuida, o nosso passado se transforma numa fonte de castigo. Se a gente não cuida, a gente transforma o nosso passado numa espécie de prisão. Mas quando Jesus ensina as pessoas a reinterpretarem o passado, ele na verdade faz uma proeza de colocá-las na perspectiva de que aquilo que aparentemente poderia ser uma prisão, torna-se um lugar de aprendizado. E é assim que a gente celebra a vida, né? Eu olho para aquilo que eu vivi, e eu me proponho, a partir daquilo que eu vivi, corrigir o que não foi bom e me projetar com um pouco mais de esperança para que o meu futuro seja mais promissor, para que eu tenha condições de ser mais feliz, para que eu tenha condições de me realizar como pessoa. É isso que a gente pretende. Fazer com que a nossa vida, o meu trabalho, seja sempre para você que me acompanha, para você que está comigo aqui no programa, para que nós tenhamos sempre essa oportunidade de começar de novo.
Tão bom quando na vida a gente tem a oportunidade de virar a página, de fechar uma porta, de abrir outra, de repente um tempo que não valeu a pena, a gente ter o direito de dizer, olha, não quero mais falar sobre isso, gostaria de me dar uma nova oportunidade. Mesmo porque o que às vezes falta na nossa vida é isso, né? A gente se conceder uma nova oportunidade. A gente se comprometer para mudar o que não valeu a pena e ao mesmo tempo a gente se dispor a viver uma nova época na nossa história. É assim que Deus age na nossa vida. Muito importante que a gente tenha essa disposição para o novo, porque a experiência de Deus depende disso. A mística depende disso. Nós termos condições de fazer do nosso passado um trampolim para o novo tempo. Eu creio que toda vez que a gente tem a oportunidade de comemorar alguma data que seja importante para nós, da mesma forma como comemorar o aniversário também é assim, né? A gente precisa voltar às origens em todo momento que a gente comemora. Comemorar não é nada mais, nada menos que fazer memória àquilo que aconteceu um dia. Eu costumo dizer que todo compromisso que a gente quer que seja para a vida inteira, nós precisamos renová-lo diariamente. É impossível você ser marido, ser mulher, se você não renova este casamento todos os dias. Até na relação familiar. O fato de ter nascido da barriga de uma mulher não é garantia de que nós estaremos a ela ligado a vida inteira. Nós precisamos renovar com as pessoas os nossos vínculos. E celebrar é isso, é fazer memória. Da mesma forma como a Eucaristia é a celebração da memória de um acontecimento, de uma pessoa, é um rito simbólico que atualiza uma presença real. E eu escolhi para ler para vocês hoje um texto meu que está num livro que escrevi logo quando fiquei padre também, alguns anos depois, que é o livro Quem Me Roubou de Mim, que foi a minha segunda obra literária. O meu primeiro livro é O Tempo, Saudades e Esquecimentos. Depois eu escrevi esse aqui um tempo depois, quando eu tive a oportunidade de lançar pela Canção Nova o meu primeiro livro. E eu estava vendo aqui hoje um texto que de alguma forma me recorda o que é celebrar. É um texto que se chama Retorno. Somente depois de ter andado por terras estranhas é que pude reconhecer a beleza de minha morada. A ausência mensura o tamanho do local perdido. Evidencia o que antes estava oculto por força do costume. Olhei minha mãe como se fosse a primeira vez. Olhei como se eu voltasse a ser criança pequena, a descobrir-lhe as feições tão maternas. Abri o portão principal como quem abria um cofre que resguardava valores incomensuráveis. As vozes de todos os dias estavam reinauguradas. Deitei-me no colo de minha mãe, como se quisesse realizar a proeza de ser gerado de novo. Suas mãos sobre os meus cabelos pareciam devolver-me a mim mesmo. Mãos com poder de sutura existencial. Era como se o gesto possuísse voz capaz de me dizer: dorme, meu filho, dorme, porque enquanto você dormir, eu lhe farei de novo. Dorme, meu filho, dorme. Isso para mim é celebrar o dia de hoje, minha gente. É eu, de alguma forma, ter a oportunidade de retornar através da memória, de recordar o meu compromisso assumido naquele dia, 15 de dezembro de 2001. Fazer este retorno através da memória e renovar no hoje da minha vida o compromisso do passado. É como a gente deitar no colo da mãe de novo, né? É como a gente ter a oportunidade de ser feito mais uma vez. Isso é celebrar a vida. É a gente realizar esta proeza de receber a vida como se hoje estivéssemos começando. É isso que faz com que a nossa existência nunca perca o sentido. A possibilidade de acolhê-la como se hoje ela estivesse começando. Aliás, eu penso que esta era a grande proeza que Jesus realizava na vida das pessoas. Por isso Jesus era tão inesquecível. Por isso Jesus era tão marcante. É porque quando ele entrava na vida das pessoas, ele inaugurava um novo tempo.
E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes a pessoa se aproxima de você porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem, que ajuda ela a ter uma outra casca. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto. Todo mundo tem uma rede social onde se mostram. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? Que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estiver se sentindo bem. Ah, aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se liga. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Ah, mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago. Não. E o que eu pago para estar lá? Emocionalmente. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca, que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro, porque a vida é tão para fora e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita, se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, é eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra e você vai ver um ser humano de verdade. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. E às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós.
Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Aliás, eu fico identificando quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. Como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. E aí, o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa, porque tudo eu falo que é livramento agora. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi é porque não era para eu ir. Então vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, em grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. E às vezes é uma sequência de erros. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. E já não percebo mais os efeitos dela em mim. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.